Você já imaginou enfrentar um guerreiro com quase 3 metros de altura, totalmente coberto por uma armadura? E se eu lhe dissesse que não havia apenas um, mas 2 gigantes assim na Bíblia, tão temíveis que faziam exércitos inteiros tremerem de medo? Prepare-se para uma jornada épica através das páginas sagradas, onde descobriremos como Deus utilizou os improváveis para derrotar o aparentemente invencível. Que este vídeo o inspire a colocar toda a sua confiança em Deus e perceba que é Ele em sua vida que o fará vencer todo e qualquer gigante que cruzar o seu caminho. Assista até o fim e veja a maravilha que Deus pode realizar na vida daqueles que creem nele. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nossa jornada começa no deserto, onde os israelitas, recém-libertados da escravidão no Egito, enfrentaram seu primeiro gigante, Og, o rei de Bazã. Imagine a cena, um povo que passou gerações em cativeiro, agora diante de um rei, cuja cama media mais de 4 metros de comprimento. A Bíblia nos dá detalhes fascinantes sobre Og em Deuteronômio 3:11. Pois somente Og, rei de Bazã, havia restado dos Refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? 9 côvados é o seu comprimento e 4 côvados a sua largura, segundo o côvado comum. Este versículo não apenas nos dá uma ideia do tamanho impressionante de Og, mas também mostra como sua fama se manteve, a ponto de sua cama ser preservada como uma relíquia. Ele não era apenas grande em estatura, mas também em poder, governando sobre 60 cidades fortificadas, cada uma protegida por altos muros, portas e ferrolhos. Deuteronômio 3:5. Imaginem o terror que deve ter tomado conta dos israelitas ao se verem diante de tal adversário. Como poderiam eles, um povo sem experiência militar, esperar derrotar um gigante que comandava um reino tão vasto e fortificado? Mas aqui está a primeira lição poderosa que podemos extrair. O tamanho do nosso desafio não importa quando Deus está do nosso lado. O Senhor disse a Moisés em Números 21:34, não o temas, porque eu o entreguei na tua mão, a ele, a todo o seu povo e a sua terra. Esta promessa deve ter soado quase inacreditável para os israelitas, mas Deus estava prestes a demonstrar que sua palavra é sempre cumprida. É interessante notar que esta não foi a primeira vez que Deus deu tal garantia ao seu povo. Antes da batalha contra Og, os israelitas já haviam enfrentado e derrotado Seom, rei dos amorreus, com uma promessa semelhante de Deus. Essa experiência anterior deveria ter fortalecido sua fé, mas enfrentar um gigante como Og ainda era um teste formidável. A repetição da promessa de Deus, neste momento crítico, nos lembra que Ele é paciente com nossas dúvidas e medos, sempre pronto a nos reassegurar de sua presença. A batalha que se seguiu foi nada menos que espetacular. Apesar de toda a força e das defesas de Og, os israelitas, comandados por Moisés e fortalecidos pela promessa de Deus, conquistaram uma vitória avassaladora. Deuteronômio 3:7 nos dá uma descrição vívida do resultado. Assim o Senhor, nosso Deus, nos entregou também na mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e o ferimos até que ninguém lhe ficou de restante. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que não tomássemos, 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portais e ferrolhos, além de muitas cidades sem muros, e as destruímos totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo totalmente todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Essa descrição detalhada serve não apenas como um registro histórico, mas como um testemunho da completa vitória que Deus concedeu a seu povo.
A menção específica das 60 cidades fortificadas enfatiza a magnitude do triunfo, mostrando que nenhuma defesa humana, por mais impressionante que seja, pode resistir ao poder de Deus quando ele está a favor do seu povo. Essa vitória não foi apenas um triunfo militar, mas um testemunho vivo do poder de Deus e de sua fidelidade às suas promessas. Imaginem o impacto que isso teve na fé e na coragem dos israelitas. Um povo que há tempos temia retornar ao Egito diante das dificuldades, agora derrotando um dos reis mais temíveis da região. A conquista de Bazã se tornou um marco na história de Israel, frequentemente lembrada nos Salmos e em outras passagens, como um exemplo do poder libertador de Deus, mas também preparou o caminho para a conquista da terra prometida. Bazã era uma região fértil e estrategicamente importante, localizada a leste do Rio Jordão. Sua conquista forneceu uma base sólida para as futuras campanhas a oeste do Jordão. Além disso, a derrota de um rei tão poderoso e temido como Og deve ter enviado ondas de choque através de Canaã, semeando o medo nos corações dos outros povos que os israelitas enfrentariam. Vemos evidências disso em Josué 2:10, onde Raabe, a prostituta de Jericó, diz aos espiões israelitas: "Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes." Esta passagem mostra como a fama das vitórias de Israel, incluindo a derrota de Og, se manteve cumprindo totalmente a promessa de Deus de colocar o temor de Israel sobre os povos. Deuteronômio 2:25 nos conta que a história não termina aqui. Séculos depois, os israelitas enfrentariam outro gigante, talvez ainda mais intimidador que Og. Seu nome era Golias, e ele surgiu como o campeão dos filisteus, os arqui-inimigos de Israel na época do rei Saul. O cenário desta nova batalha não poderia ser mais diferente. Em vez do deserto e das cidades fortificadas de Bazã, agora temos o Vale de Elá, uma área fértil na região montanhosa de Judá. O contexto político e militar também havia mudado dramaticamente. Não era mais um povo nômade recém-saído do Egito, mas uma nação com seu próprio rei. No entanto, apesar de todas essas mudanças, eles ainda enfrentaram o desafio de confiar em Deus diante de um inimigo aparentemente invencível. Golias era um espetáculo de se ver. A Bíblia nos dá uma descrição detalhada em 1 Samuel 17:4-7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia nas pernas grevas de bronze e um dardo de bronze entre os seus ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Vamos pausar por um momento para considerar essas medidas. 6 côvados e 1 palmo equivalem a aproximadamente 2,90 metros. A couraça que ele vestia pesava cerca de 57 quilos, mais do que muitas pessoas adultas. Sua lança era descrita como um eixo de tecelão, com uma ponta de ferro que pesava cerca de 7 quilos. Golias não era apenas um gigante, ele era uma fortaleza ambulante. Por 40 dias, Golias desafiou os exércitos de Israel, zombando deles e de seu Deus. 1 Samuel 17:8-10 registra suas palavras de escárnio. Por que saístes a pôr em ordem de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos seus servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos lutemos. Imagine o efeito devastador que isso teve na moral das tropas israelitas. A cada manhã e tarde,
Por mais de um mês, eles eram lembrados de sua aparente inferioridade diante deste colosso filisteu. O medo se espalhou como uma praga pelo acampamento. A situação era tão grave que 1 Samuel 17:11 nos diz: ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. É neste cenário de desespero que entra em cena um herói improvável, Davi, um jovem pastor. A introdução de Davi na narrativa é feita de maneira aparentemente casual. Ele não estava no campo de batalha, mas em casa, cuidando das ovelhas de seu pai. Foi apenas quando seu pai o enviou para levar suprimentos a seus irmãos no exército que Davi se deparou com a situação. 1 Samuel 17, 20 e 22 nos diz: Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, tomou a carga e partiu, como Jessé ordenara. Chegou à trincheira quando o exército saía em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Israel e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou sua carga aos cuidados do que guardava a bagagem, correu as fileiras e saudou seus irmãos. Esta cena enfatiza o contraste entre Davi e os soldados experientes. Enquanto eles se preparavam para a batalha com gritos de guerra, Davi chegava como um simples mensageiro, alheio ao terror que dominava o acampamento. Quando todos os guerreiros experientes tremiam de medo, este rapaz, movido por uma fé inabalável, se ofereceu para enfrentar Golias. 1 Samuel 17, 26 registra as palavras de Davi. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que fará aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Observe como a perspectiva de Davi é radicalmente diferente da dos soldados. Onde eles viam um gigante invencível, Davi via apenas um filisteu incircunciso que ousava desafiar o Deus vivo. Essa diferença de perspectiva é crucial para entender a coragem de Davi. Sua confiança não estava em sua própria força ou habilidade, mas na fidelidade e no poder de Deus. A oferta de Davi para lutar contra Golias foi inicialmente recebida com ceticismo e até ridicularização por parte de seu próprio irmão Eliabe, que o acusou de arrogância e irresponsabilidade. 1 Samuel 17, 28. O rei Saul, ao finalmente permitir que Davi lutasse, tentou vesti-lo com sua própria armadura. Um gesto que, embora bem intencionado, demonstrava uma falta de compreensão da verdadeira fonte de força de Davi. A recusa de Davi em usar a armadura, 1 Samuel 17, 39, não foi apenas uma questão de conforto físico, mas uma declaração de fé. Ele estava confiando não em proteção humana, mas na proteção divina. As palavras de Davi a Saul, em 1 Samuel 17, 37, resumem sua confiança. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. O confronto entre Davi e Golias é um dos momentos mais dramáticos e inspiradores da história bíblica. As palavras de Davi ao se aproximar de Golias ressoam através dos séculos. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel 17, 45, 46. Esta declaração não é apenas uma demonstração de coragem, mas uma profissão de fé. Davi entendia que esta batalha não era apenas entre ele e Golias, mas uma oportunidade para Deus demonstrar seu poder mais uma vez a todas as nações. O que se seguiu foi um dos momentos mais inesperados e decisivos da história de Israel.
Armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, Davi enfrentou o gigante. 1 Samuel 17:40 e 9:50 descreve o desfecho. E Davi meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra cravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Este momento não apenas decidiu a batalha, mas também demonstrou de forma dramática que a verdadeira força não reside no tamanho físico ou no armamento, mas na fé e na confiança em Deus. A queda de Golias, com uma única pedra certeira, não foi apenas um golpe de sorte, mas uma manifestação tangível do poder de Deus agindo através de um servo fiel. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um triunfo pessoal, mas um testemunho do poder de Deus e da importância de confiar nele em todas as circunstâncias. Mas uma reviravolta decisiva na história de Israel, a vitória de Davi sobre Golias, marcou o início da ascensão de Davi como líder e futuro rei, servindo como um poderoso testemunho do poder de Deus para realizar o impossível através daqueles que confiam nele. O impacto imediato dessa vitória é descrito em 1 Samuel 17:50 e 1:53. Então correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, tirando-a da bainha, o matou e cortou-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu campeão, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e, gritando, perseguiram os filisteus até a entrada do vale e até as portas de Ecrom. Os cadáveres dos filisteus caíram pelo caminho de Saaraim até Gate e Ecrom. A derrota de Golias não apenas removeu a ameaça imediata, mas também incitou todo o exército de Israel a perseguir e derrotar os filisteus, transformando o que poderia ter sido uma derrota humilhante em uma vitória esmagadora. Essas duas histórias, separadas por séculos, discutem temas profundos que ressoam até hoje. Ambas nos mostram que os gigantes em nossas vidas, sejam eles desafios, medos ou adversários, podem parecer insuperáveis à primeira vista. Mas quando confiamos em Deus e agimos com fé, descobrimos que nenhum obstáculo é grande demais. A vitória de Israel sobre Og e a de Davi sobre Golias não foram resultado de superioridade militar ou de estratégia brilhante, mas de uma confiança inabalável no poder e na fidelidade de Deus. Isso nos lembra que, em nossas próprias batalhas, a chave para a vitória não está em nossa força ou recursos, mas em nossa disposição de confiar e obedecer a Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Og e Golias representam mais do que apenas inimigos físicos. Eles simbolizam tudo o que nos intimida, nos faz duvidar e temer. Podem ser problemas de saúde, dificuldades financeiras, relacionamentos conturbados ou batalhas internas. O princípio, no entanto, permanece o mesmo. Com Deus, podemos enfrentar e superar até mesmo os desafios mais assustadores, assim como os israelitas tiveram que entrar na batalha contra Og, e Davi teve que dar o passo de fé para enfrentar Golias. Somos chamados a agir em fé diante de nossos próprios gigantes. A promessa de Deus em Isaías 41:10 ecoa através dessas histórias e chega até nós hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A lição de Moisés ao liderar os israelitas contra Og nos ensina sobre a importância da liderança baseada na fé. Mesmo diante de um inimigo aparentemente invencível, Moisés confiou na promessa de Deus e inspirou o povo a fazer o mesmo. Isso nos lembra que, como líderes em nossas próprias esferas de influência, nossa confiança em Deus pode inspirar outros a enfrentar seus próprios gigantes. A liderança de Moisés neste momento crítico não foi baseada em sua própria força ou sabedoria,
mas na fé inabalável em Deus e em suas promessas, mas na sua disposição de confiar e obedecer a Deus. Da mesma forma, somos chamados a liderar não por domínio ou força, mas por fé e exemplo, confiando que Deus pode fazer o impossível através de nós. Por outro lado, a história de Davi e Golias nos mostra que Deus frequentemente escolhe os improváveis para realizar seus propósitos. Davi não era um guerreiro treinado, mas um jovem pastor. No entanto, sua fé e coragem o transformaram no herói que Israel precisava naquele momento. Isso nos encoraja a não subestimar nosso potencial quando estamos alinhados com os propósitos de Deus. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Esta verdade nos lembra que Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente de nossas limitações aparentes, para realizar seus propósitos e trazer glória ao seu nome. Ambas as histórias também destacam a importância de confiar nos recursos de Deus, não nos nossos. Os israelitas não teriam chance contra Og confiando apenas em suas próprias forças, assim como Davi não poderia derrotar Golias com armas convencionais. Foi a confiança no poder de Deus que fez a diferença. Isso nos desafia a reconsiderar como abordamos nossos próprios desafios. Estamos confiando em nossas próprias habilidades ou na força infinita de Deus? O apóstolo Paulo captou essa verdade em 2 Coríntios 12, 9 e 10, quando escreveu: Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Por fim, essas narrativas nos ensinam sobre a natureza da verdadeira coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas a vontade de agir apesar